Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da La Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na La Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da La Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse curso, mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Continuando a nossa super aula sobre atos administrativos, é isso mesmo, né? Cara, você pode ter certeza, essa aula é uma aula completa. Nessa aula aqui você vai ter todo o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova de concurso. E durante a explicação eu já falo, eu passo mais ou menos como é que a banca cobra, cara. Cara, vai ser bacana demais, hein? Ok? Então vamos lá. Estamos falando o quê? De requisitos. O que é um ato? Cara, ato é como a administração pública se manifesta, como é que ela conversa com o seu público interno, os administrados, né? E quem? A sociedade também. Atos. É aí o seguinte, o ato, para ser essa forma de comunicação, ela tem que ter o quê? Ela ter baseada em lei, né? Claro, né? Ela tem que ser prevista em lei e ela tem que ter seus requisitos, né? Quais são os requisitos? Cara, já falei para vocês o primeiro, a competência, né? Competência, objeto, forma, motivo e finalidade, né? Motivo e finalidade. São os 5 elementos do ato administrativo. Cara, cai, despenca, despenca. Não é papo de professor, não. Cai muito mesmo, né? Agora é a forma. O que é a forma? A forma é do formato, né? A forma é do formato, né? Por exemplo, um guarda de trânsito. Ele está organizando um trânsito aí na avenida aí da sua cidade. Está lá, assoviando, né? Ele está emitindo um ato administrativo. Não está falando ali, o guarda não está falando em nome de si próprio. Ele está falando em nome do município, né? Está organizando ali o trânsito, né? Então, qual que é a forma? Sonoro. Quando ele faz o gesto, né? É gestual, né? Quando ele dá o sinal, pare. Então, é o quê? A forma, né? Aí, professor, aí os atos administrativos, né? Então, nós temos diversas formas de exteriorização do ato administrativo. Tem oral, né? Tem gestual e tem, claro, né? Mais de 95% dos atos administrativos, ele tem forma escrita. Ele tem forma escrita. Então, isso aqui é a forma é o formato. Como é que vai fazer isso? Né? É muito importante. Por exemplo, a lei diz que os atos administrativos têm que ser assinados. Né? Faltou uma assinatura, há um vício de forma. Há um vício de forma que pode ser sanado? Sim. Como é que vai ser sanado? Com assinatura. Então, isso é a forma. Né? A forma é o revestimento externo do ato, a maneira pela qual a manifestação da administração se exterioriza para os administrados. Os atos necessitam de formalidades e procedimentos para produzir efeitos, como, por exemplo, a necessidade de produzir a necessidade do processo administrativo disciplinar, né? Na necessidade de processo administrativo disciplinar para se emitir um ato de demissão, né? Então, isso aí é um procedimento, né? Em regra geral, os atos administrativos possuem forma escrita, ok, admitindo-se apenas de modo excepcional ordens verbais, gestos, apitos, sinais
que serão utilizados em situações de irrelevância, casos de urgência ou transitórios, né? Então, beleza. Então, isso aqui é a forma, né? Então, forma, regra geral, mais de 95% dos atos são escritos. Pode um ato, ficar na prova de concurso, pode um ato administrativo ter uma forma de exteriorização verbal? Claro que pode, né? Mas é uma exceção, tá? Mas é uma exceção, ok? O ato administrativo está sujeito ao princípio da solenidade, exigindo-se formalidades específicas, procedimentos administrativos prévio e motivação. Beleza, né? Então vamos embora, né? E, professor, o que a lei diz? Vamos trazer aqui a lei, né? Claro, a lei de processo administrativo, a lei 9.784, tá? Lá no artigo 22 ele traz aí alguns dos requisitos de forma. Vamos lá. Primeiro, os atos do processo administrativo não depende de forma determinada. Aí, ó. Então, primeira coisa, professor, existe forma certa? Não depende de forma determinada. Então, tem diversos tipos de forma para se exteriorizar o ato administrativo, né? Senão, quando a lei expressamente exigir. Vamos lá. Os atos em processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, ou seja, né, em idioma português, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, né? Aí, ó, local, data é a forma, né? Então tem que ser por escrito, né? Tem que ser lá, tem que ter a assinatura da autoridade que está editando o ato, beleza, né? Que é a confirmação. Salvo imposição legal, no reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, né? Então o que acontece? Tem que ser assinatura assim, então, ó. Então, a assinatura de firma, né, reconhecimento de firma, não é uma regra geral de forma, né? Só quando tiver dúvidas em relação à autenticidade, né? A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Como assim, professor? Né? Você vai lá, você tem que entregar lá, por exemplo, lá a cópia do seu diploma, né? Seu mestrado. E aí? Você apresenta lá, né, o diploma de mestrado. E aí, professor, o cara vai lá e coloca lá a cópia, né? Confere com o original. É isso aí, então, isso aqui está delegando fé pública para os agentes públicos, né? E, finalmente, o processo deverá ter as suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, né? Então, tem que ter todas numeradas, né? E agora é a motivação. Beleza, né? Agora é a motivação. Tá, tudo bem, né? Então, nós temos aqui, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, vamos lá, né? Nós temos os requisitos dos atos, né? Ó, requisitos. Nós temos competência, beleza, objeto e forma. Todos os atos têm isso aqui. Então, isso aqui são vinculados. Beleza? Aí nós temos aqui, né, a motivação. Tá? E nós temos a finalidade. Beleza, né? O que acontece, né? Especificamente em relação à motivação, né? Não são todos os atos administrativos que requerem motivação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Apenas fazendo uma conta de padeiro, tá? Uma conta de padeiro para vocês terem uma ideia, apenas 5%, tá, dos atos administrativos são obrigatórios à motivação. Tá? A motivação. Motivo para ação. Professor, como assim motivação? Você tem que justificar, né, tanto no amparo na lei, quanto, né, nos fatos reais, porquê da edição daquele ato. Isso que é a motivação. Mas, professor, mas por que, professor, que somente 5% dos atos? Cara, porque a motivação leva tempo, é trabalhoso, você tem que escrever. Se fosse 100% dos atos administrativos exigisse a motivação, cara, a administração pública não andava. Ela ficaria paralisada, anestesiada. Cara, o custo disso ia ser muito alto, né? O custo administrativo, horas trabalhadas, pessoal, papel, energia e assim por diante. Então, 5% dos atos administrativos que são obrigação da motivação. Bingo, ponto, ok. Agora preste atenção aqui no tio, confie, acredite, vem comigo. Teoria
dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O que que tem essa teoria, cara? Ela diz o seguinte, tá? Tudo bem, você não tem aí, né, a obrigação, né, de você motivar. Mas eu quero motivar. Pode, pode, problema é seu, tá? Problema é seu. Só que tudo aquilo que você elencar de motivo para a edição do ato, ele é dito como verdadeiro. Por isso que é teoria dos motivos determinantes, né? Quais foram os motivos determinantes que levaram à edição desse ato. Então, se tiver qualquer vício, qualquer erro, qualquer problema, qualquer mentirinha nesses motivos, isso aí vai ser objeto de invalidação deste ato administrativo. Por quê? Porque os motivos que determinaram a edição desse ato são falsos, tá? São falsos, né? Então não pode. Então esse é o motivo, né? Esse é o motivo. Professor, beleza, tá? Eu sou um cara pragmático, professor. O que que eu preciso saber, professor, para, tá? O que que eu preciso saber, professor? O que que eu preciso saber, professor, para acertar esse negócio aqui? O cara você tem que saber. Primeiro, o que que é motivação? Motivação, né? Não é todos os atos. Não são todos os atos. Você tem que saber claramente quais são os atos administrativos que são obrigatoriamente, que necessitam ser motivados. De novo, você precisa saber, para acertar esse assunto, quais são os tipos de atos administrativos que têm motivação obrigatória. Bingo, né? Então vem comigo, motivação, né? Ó, motivação, primeiro, é o quê? É um princípio da administração pública, ó. A administração pública obedecerá, dentre outros, né, os princípios, né, ó, da legalidade, finalidade, motivação, aí ó, motivação, ok, beleza, né? Razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, aí vem, motivação, ó, indicação de pressupostos de fato e de direito determinantes da decisão. Esse cara aqui é a motivação, ó. Indicação dos pressupostos de fato, né? O que é o de fato? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Qual é o fato, né? Aí, ó, você tem que ter o fato mais o quê, ó, o direito, né? Qual que é a lei? Qual que é o termo da Constituição? Qual que é a portaria? Qual que é o decreto amparado na edição do quê? Do ato. Lembrando, aqui você tem que escrever teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Teoria dos motivos determinantes, né? Eu vou até escrever aqui, ó, teoria dos motivos determinantes. Ou seja, o que você escreveu de motivo, né, que é o pressuposto de fato e o pressuposto de direito, né, pressuposto de direito tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, o ato vai ser anulado. Inclusive, né, eu falo agora na condição de advogado, né, aqui que a gente derruba, né, os atos, né. O cara vai lá e justifica. Ah, professor, essa motivação também é o tal da justificação? Com certeza, né? O cara vai lá, justifica 3, 4 páginas. Beleza, aí você vai lá, você aprofunda, você tenta encontrar primeiro as incoerências, né, do texto. Não encontrando as incoerências do texto, você vai, né, para aprofundando, né? Então vamos lá, ó. Ó, ok, beleza, né? Motivação. Agora aqui você tem que prestar atenção. Nós vamos fazer 2 vezes essa leitura. Os atos administrativos deverão ser motivados quando com a indicação dos fatos e os fundamentos jurídicos quando. Beleza, né? O que acontece aqui? Aqui são os 8 itens na qual esses atos deverão, né? Esses atos deverão ter motivação obrigatória para a edição. Então, são quantos casos de motivação obrigatória? 8. 8 casos. Professor, sem ler, professor, quero ter um juízo de valor. Beleza, né? Então, o que acontece, né? Todo aquele ato que venha punir, obrigar, tá? Reduzir, tá? Então, todo ato punitivo, todo ato de revisão, todo ato que venha prejudicar um direito do servidor, do administrado ou da sociedade, esse ato necessariamente deve ser o quê? Deve ser motivado, né? Então, apenou, né? Aplicou uma pena, tirou um direito, agravou, recurso administrativo,
né, o recurso administrativo, você tem que justificar por que você está atendendo ou não está atendendo o recurso do cara. São motivos de quê? São motivos de motivação. Então, ó, neguem, limitem ou afetem direito ou interesses. Beleza, né? Ó. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Decidam em processos administrativos de concurso ou seleção pública. Dispensem ou declarem a exigibilidade, dispensa ou declarem a inexigibilidade em processo licitatório, né? Então, na licitação, nós temos aí duas hipóteses, né? Ou a dispensa ou a inexigibilidade, você tem que ter o quê? Um ato motivado, né? Decidam sobre recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, todas essas hipóteses são hipóteses de quê? Que tem motivação obrigatória, né? Vamos lá, explicação rápida, né? Ó, negou, limitou, puniu, tá lá. Falou de concurso público, tá lá, tem que ter a motivação, né? Ó, licitação, né? Quando você vai o quê? Ó, dispensar um processo licitatório, ou você não vai exigi-lo, né, que é a inexigibilidade, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter um ato motivado. Decidam sobre recursos, né? Reexame de ofício, professor. O que é o reexame de ofício? Né? Reexame de ofício é quando a administração pública, mesmo concedendo o direito, né, a uma pessoa, ele tem que recorrer, é o reexame de ofício, né? Ah, professor, eu gosto de ter história nesse assunto. Eu vou dar o meu caso prático, né? Tá? Na LAC aqui, né? Na LAC aqui teve, isso faz tempo, vou falar mesmo, cara, tô nem aí, né? Um vizinho invejoso, um vizinho invejoso, né? Invejoso, né? Ele chegou lá e fez uma denúncia na prefeitura dizendo que a minha obra da LAC estava não sei o que contra o meio ambiente. Beleza, né? Aí chegou, né, o fiscal lá, né? Chegou lá o fiscal com treina daqui, dali, não sei o que, foto, papapá. Enfim, me aplica uma multa, né, de 14 mil reais. Aí você fala, como é que eu vou pensar desse vizinho, né? Tá lá hoje, até hoje lá. Tá lá, né? Aí, graças a Deus, eu sempre procuro agir, né? Sempre procuro, né, agir. Sempre procuro agir, né, de boa, né, dentro da lei, né? Fui lá, expus meus argumentos contraditórios, venci, recorri, né? Foi lá para o fiscal da prefeitura, né? E aí esse fiscal reconheceu, tá? Esse fiscal reconheceu o meu direito. Reconhecendo o meu direito, o que aconteceu? Ele fogou ao meu favor. Aí, esse é um tipo de caso onde a prefeitura é obrigada a fazer o reexame de ofício. Aí ele fez o reexame de ofício e mandou para o colegiado, né? Então a própria prefeitura recorreu da decisão do seu técnico de primeira instância, né? E mandou para onde? Mandou para o conselho, é o famoso reexame de ofício. Beleza, aí é o reexame de ofício, né? Aí, professor, como é que eu vou lembrar desse cara aqui? Você vai lembrar do vizinho invejoso da LAC, né? Aí, né? Beleza? Ó, recursos administrativos. Ó, outra coisa, se eu tenho aqui, né, ó, deixem de aplicar jurisprudência. Então sempre tem um entendimento. Aí a autoridade chega lá, não segue esse entendimento. Você pode? Pode. Então você tem que justificar, né? Ó, quando você não atende um parecer jurídico, quando você vai contra um laudo, né? Tá certo? Um relatório assim por diante, você tem que... Ó, importa em anulação, revogação, suspensão, convalidação do ato administrativo. São todas as hipóteses que necessitam de quê? De motivação, né? De motivação. E aí, professor, vamos ler de novo aqui. Vamos lá, ó. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Imponham ou agravem direitos, encargos ou sanções.
decidam sobre processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade em processo licitatório, decidem recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, o vizinho, deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Beleza? Fechou, né? Ah, professor, completa a história do vizinho lá, o invejoso. Eu falo para vocês, rapidão aí. É o seguinte, meu amigo, é o seguinte, olha só, né? Aí, eu venci na primeira, houve a suspensão do crédito tributário, porque por causa desse motivo aí, queriam tirar a LAC do Simples Nacional. Já pensou? Olha aqui que o invejoso não faz, né? Aí ele foi lá para o conselho, está lá há anos e ainda não foi julgado, eu já até nem sei, ó. E a forma como foi feito o meu pedido e a decisão também da autoridade, cara, eu tenho, assim, não posso falar que eu tenho certeza, né, porque o futuro a Deus pertence, mas eu estou bastante seguro que na segunda instância vai confirmar também aí o nosso motivo. Mas, né, se fala menos mal, mas aí foi o tempo, né, tempo, dinheiro, cara, é complicado, né? Beleza? É complicado isso aqui, né? Vamos lá, né? A motivação deve ser explícita, clara e concluente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos anteriores, pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio eletrônico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados ou comissões de decisões orais constará na respectiva ata ou em termo escrito, né? Bacana, então isso aqui é a motivação, né? Professor, resumindo, motivação é importante? Claro, como é importante, né? É a motivação, o que você deve saber? Você deve saber, né, que tem que ser uma motivação, né? Você tem que saber da motivação dos fatos e do direito, beleza? Que nem todos os atos necessitam de motivação, mas se você motivou, você fica preso à teoria dos motivos determinantes, ou seja, como verdadeiros, verdade absoluta aquilo que você colocou, e aquilo tem que ser realmente uma verdade absoluta, senão o ato ele vai ser anulado, né? Vai ser retirado do mundo jurídico. E um detalhe, né? Você tem que saber todos aqueles atos que necessariamente necessitam ser motivados. Agora é a finalidade, né? É a finalidade, né? Aí a finalidade, né? Nós temos duas finalidades, né? Tá? A atividade deve ser o interesse público, claro, né? Ah, professor, eu estou ali fazendo um ato administrativo. Beleza, mas a sua intenção é beneficiar terceiros, né? Ou seja, se é beneficiar terceiros e não tem nada a ver com a coletividade, esse ato tem que ser anulado, desvio de finalidade, inclusive. Tá? Ok, né? A finalidade sempre é um elemento vinculado, sempre um elemento vinculado, nunca é do agente público que determinará a finalidade, mas sim a lei, né? A lei, sim. Aí dessa finalidade, nós temos dois tipos de finalidade. Uma finalidade geral e uma finalidade específica. Professor, para concurso, cara, você tem que saber primeiro que essa geral nada mais é do que o interesse público, né? Ó, finalidade geral ou mediata, ou seja, posterior, né? Que é sempre a mesma para todos os atos, né? Expressa ou implicitamente estabelecida na lei, que é o interesse público, né? Finalidade específica, imediata, o que é o objetivo direto, o resultado específico a ser alcançado na execução do ato, né? Então você tem a finalidade geral e a finalidade específica, né? Ah, ato de aposentadoria, beleza. Qual que é a finalidade específica? Aposentar o sujeito, né? A finalidade geral é pública, né? De quê? Cumprimento lá, né? O cara atingiu, é o cumprimento de um direito da sociedade, de um membro da sociedade, né? O direito da coletividade, né? Mediato significa indireto, remoto. Imediato, sem demora, direto, o que está antes, logo depois, tá? Objeto, efeito jurídico imediato, que o ato administrativo produz. E a finalidade, efeito jurídico imediato, que é a finalidade pública, né? Sobre a finalidade não tem muita coisa para a gente comentar, né? Beleza? Fechou? 10, vamos embora, né? E agora, outro assunto. Atributos dos atos administrativos. Professor, eu aprendi aqui conceito. Beleza.
Professor, eu descobri que o ato administrativo faz parte da categoria do ato jurídico. Sim, se é do ato jurídico, significa dizer que ele produz efeitos jurídicos, né? Ele produz efeitos, né? Tem efeitos, sim, todo ato tem um efeito, né? Eu aprendi aqui, professor, já os requisitos dos atos. Vamos lá, de novo, sem preguiça comigo. Primeiro, competência. Segundo, objeto. Terceiro, forma. Quarto, motivação e finalidade. Além disso, né, para os atos administrativos realmente cumprirem as suas missões, né, ele já foi editado o ato com todos esses requisitos, a legislação, o direito público, a administração pública concedeu esse ato poderes específicos, né, que é chamado de quê? De atributos, né? Atributos, pode colocar poderes específicos, né? Poderes específicos, são 4 poderes, né? Ó, poder da autoexecutoriedade, poder da imperatividade, poder da presunção de legitimidade e vericidade e o poder da tipicidade. Tá? Então são atributos. Né? Primeiro poder, autoexecutoriedade. Né? Ou seja, o ato editado ele é autoexecutável. Tá? Então os atos da administração pública, em regra geral, eles são autoexecutáveis. Você não precisa chamar a polícia lá para você executar. Você não precisa provocar a justiça, né? O juiz para ter uma sentença para poder fazer valer. Então ele é autoexecutável por si próprio, né? Quando um agente, né, de fiscalização, vou dar um ato aí bastante comum, ele chega lá no estabelecimento de alimentação e verifica que que não está sendo cumprida a lei. O que ele faz? Ele vai interditar. Ele faz o quê? Um auto de interdição, né? E esse auto de interdição ele é auto-executável, ele vai lá, passa a fita e acabou. Tá? Ou seja, ele não precisa ficar, isso dá muita agilidade. Né? A administração pode executar os atos administrativos dela emanados sem necessidade de provocar previamente o Poder Judiciário. Esse é o gatilho mental dessa parte da aula. Sem provocar previamente o Poder Judiciário. Isso cai em concurso. Né? Então você tem a exigibilidade, meio indireto, de coação, por exemplo, notificar. Né? Você tem a executoriedade, meio indireto, direto, de coação, por exemplo, destruição de mercadorias. Né? Então você tem aí, né, vários tipos. Né? Permite a sua implementação material direta pela administração, mas sempre que o administrado entenda haver desvio ou excesso de poder, ou quaisquer outras ilegalidades, pode exercer o seu direito inafastável de buscar a tutela jurisdicional. Então, o que acontece? A administração pública, professor, a administração pública, ela tem a capacidade de executar seus próprios atos? Sim, ela tem essa capacidade, né? Ah, professor, mas eu sou obrigado a aceitar? Sim, se não concordar, você pode recorrer. Princípio da inafastabilidade do judiciário. Tá? Então, aqui nós temos um sistema de jurisdição única no Brasil. Então, tudo você pode provocar, né? Beleza? Exemplos de atos autoexecutáveis. A retirada da população de um prédio que ameaça desabar. Aí, ó. Tá? Não precisa estar procurando a justiça, né? Vai lá a Defesa Civil. Apreensão de mercadorias. Destruição de alimentos impróprios, demolição de obras clandestinas, né? Dissolução de uma passeata. São todos exemplos de autoexecutoriedade dos atos administrativos. Agora, ela não é absoluta, tá? Ela tem alguns atos que necessitam ser provocados pela justiça. Por exemplo, de cobrança, né? Vamos lá. Exemplo de ato não autoexecutável, né? Tá? Vamos colocar aqui, né? Tá executáveis, vamos arrumar aqui, né? Tá? Ó. Ato não executável, né? Aí, ó. Beleza, professor. Sim, cara, você tem que ter sempre aí um português perfeito, né? Ó, autoexecutável, né? Vamos lá comigo, né, ó. A exigência do pagamento de uma multa quando o administrado recusa-se a pagar. Neste caso, a administração deve recorrer ao judiciário para execução da dívida, ou seja, a cobrança judicial forçada, né? Judicial, ela é forçada. Então, o que acontece, né? Não é absoluta, né? Então, o cara foi lá, não pagou IPTU. Vai virar um documento chamado dívida ativa, que é um título de execução, né? E aí ele vai cobrar junto à justiça. Então, isso aí é um exemplo para você ter uma ideia que aí o cara, para fazer o cara forçar a pagar, você tem que ter o quê? Você tem que ter lá uma decisão judicial.
Beleza? Fechou? 10, né? Segundo, ó, autoexecutoriedade, ó, imperatividade, né? Então, o que você tem, o que esse cara aqui é importante? Você tem que entender o seguinte, né, cara, que o ato administrativo, ele é a manifestação do poder público. Tá? Manifestação do poder público, né? Então ele está lá, ele exerce o poder extroverso de Estado, ele é o poder de obrigar a outrem a fazer aquilo que não quer, por exemplo, né? Então os atos têm imperativo, eu não quero, não interessa, por quê? Não interessa, porque esse ato administrativo, ele tem imperatividade, ó, também denominado de coercibilidade, de cobrar, né, ó. Os atos administrativos podem ser impostos aos administrados independentemente da concordância desses, né? Ou seja, né, palavra-chave, poder extroverso, né, do Estado, né, poder extroverso administrativo. Mesmo você não concordando, você vai ter que aguentar quieto e aceitar. Por quê? Porque esse ato administrativo, como a administração pública não fala em nome do agente, mas sim do poder público, ele obriga as pessoas a cumprirem, né? Vem comigo. Este atributo não é inerente a todos os atos administrativos, pois não estará presente nos atos que, para produzirem seus efeitos, depende exclusivamente do interesse do particular. Atos negociais, quando o administrador requer uma licença para construir, por exemplo, né? Então, quando ele quer uma licença para construir, tá? Então, ele só vai conseguir isso se ele tiver todos os requisitos. Em geral, a imperatividade deve estar presente nos atos restritivos de direito, como aplicação de sanções, né? Então, o ato administrativo ele é autoexecutável, o ato administrativo ele tem a imperatividade, tá? Então ele tem ali, cara, ele tem o poder de obrigar, tá? Tem o poder de obrigar, sim, tá? Terceiro, importante, presunção de legitimidade e legalidade. O que é algo que é presunção, né? Que você presume-se alguma coisa. O que você vai se presumir? Que aquele ato ele é legal e ele é verdadeiro. Tá? Que ele é legal, ele é verdadeiro. Ah, professor, eu não vou cumprir esse ato porque esse cara aqui não é o cara que deveria editar. Negativo. Você vai ter que cumprir esse ato sim. Por quê? Porque ele tem presunção, né? Ele tem presunção. O que significa essa presunção, né? Significa dizer o seguinte, cara, né? Significa dizer o seguinte, que até que prove o contrário, ele é verdadeiro e ele é legítimo. Se você não concorda, você entra com requerimento administrativo dizendo que esse ato ele é ilegítimo. Se você tiver a decisão favorável, aí você está dispensado de você ir para o trampo, né? Então, presume-se que todos os atos administrativos estão em conformidade com a lei, possuem legalidade e legitimidade, presume-se verdadeiros todos os fatos alegados, né, pela administração. Então, ele é legal e verdadeiro, né? Todos os fatos alegados pela administração, né? Segundo a professora Maria Silva de Pietro, né, Zanella de Pietro, né, o atributo da presunção de legitimidade há duas faces. Uma relativa ao plano normativo, que é a lei, e a outra o plano fático, né, que é o fato. Né? Então, o fato é verdadeiro. Então, ele tem presunção de legitimidade e tem presunção de veracidade. Né? Ó, tá? Legitimidade significa que a interpretação e aplicação da norma jurídica pela administração foram corretas, e a presunção de veracidade significa que os fatos alegados pela administração existem, ocorrem e são verdadeiros, né? Aí vem aquela questão lá até da teoria dos motivos determinantes, né? Então nós temos aqui a presunção da legitimidade, tá? Que é conforme a lei, e a presunção da veracidade, que são os fatos são verdadeiros. Então, os atos administrativos, eles gozam dessas duas características, tá? Eles gozam dessas duas características, né? O ato administrativo obriga os administrados por ele atingidos ou produzir os efeitos que lhes são próprios desde o momento da sua edição, ainda que a lei alguém aponte a existência de vícios na sua formação que possam acarretar futura invalidação do ato. Então, ele tem a presunção, cara. Então, você não pode ficar... Se não fosse isso aqui, esse negócio não ia andar, não ia para frente, cara. Né? Você já pensou todo o ato da administração pública, o cara vai lá e questiona.
tá? Cara, não anda. Então o legislador falou, cara, vamos presumir que todos são verdadeiros, tá? Todos são legítimos, todos são legais. E se você não concordar, você corre atrás, você entra administrativamente. Tá? Então isso aqui é para dar marcha à administração pública. Existem remédios aptos para assustar a produção dos efeitos do ato administrativo. Ah, professor, não concordo. Você está fazendo. Aqui que você vai fazer? Cara, você vai ter que entrar com um desses instrumentos aqui, né, para você poder derrubar essa presunção, né? Você pode entrar com recurso administrativo, você pode provocar a justiça, né, liminares e mandado de segurança, você pode ter ações cautelares, antecipação da tutela e ações ordinárias, né? Então você pode procurar tanto, né, tanto a própria administração pública quanto, né, também o poder judiciário, né? E a tipicidade, algo bastante, né, tranquilo, né, que aí você vai organizando os atos, né, por tipos. Por isso que fala tipicidade, né? Como assim, professor, organizando os atos por tipo, né? Você pega aí, né? Você pega aí, ó, atos punitivos, é um tipo de punição. Então lá vai ter um tipo de edição desse ato. É isso aí, ó. Segundo a professora Maria Silva de Pietro, tipicidade é o atributo pela qual o ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados, né? Então aí, ó, definidas previamente pela lei, o tipo, ato punitivo, ato de declaração, tipo uma certidão, né? Então, certidão ali, certidão negativa já é uma tipicidade de ato, né? A tipicidade ocorre do princípio da legalidade, que visa afastar a possibilidade de a administração praticar atos inominados, ou seja, sem formas certas, né? Importante, para cada finalidade que a administração pretenda alcançar, deve existir um ato típico definido em lei, ó. Então, cada finalidade tem um ato típico, né? Ato de concessão, ato de permissão, né? Uma tipicidade, ato de punição, né? E ainda, né? Consequências desse atributo, segundo a professora Maria Silva de Pietro, né? Temos aqui, ó, representa uma garantia para o administrado, pois impede que a administração pratique um ato unilateral e coercitivo sem prévia previsão legal. E afasta a possibilidade de ser praticado o ato totalmente discricionário, pois a lei, ou prevê, o ato já define os limites em que a discricionalidade poderá ser exercida, né? Tá certo? Por exemplo, assim, você coloca lá, né, discricionalidade a ser exercida na aplicação de uma multa. O cara fala de 1 a tanto, né? Então ele já coloca os limites ali na qual, né, o agente lá, para exercer esse ato, ele tem a margem para tomar decisão. Então nós falamos do que agora? Atributos. Atributos do ato administrativo. Professor, isso é importante? Cai, sim, são 4, anotem aí, já expliquei. Os atos são autoexecutáveis, os atos gozam de imperatividade, os atos gozam de presunção de legitimidade e legitimidade, né? E legalidade, e os atos têm a sua tipicidade, né? Você vai organizando em tipos, né? Beleza? Professor, desses, qual que menos é cobrado? A tipicidade. Professor, desses, qual que é mais cobrado? Cara, o que é mais cobrado, sem dúvida nenhuma, é a imperatividade, né? A imperatividade, não, os outros 3 são cobrados iguais, cara. Tanto a imperatividade, quanto a a autoexecutoriedade cai bastante também, né? E a questão da presunção. Pronto, outro assunto, tá? Reta final. Classificação dos atos administrativos. Cara, beleza, né? E agora? Cara, é o seguinte. Ato administrativo não é como a administração pública vai conversar com o seu público? Sim. Cara, tem bastante forma, tem bastante classificação. Tá? Então aqui a doutrina, ele organizou em blocos, né? Porque nós temos milhares e milhares, né? Então temos aí uma classificação quanto aos destinatários, né? Que pode ser o geral, o individual, quanto ao alcance, quanto ao grau de liberdade, quanto a objetos prerrogativas, quanto à formação de vontade, quanto à execuibilidade e quanto à eficácia. Então nós temos várias classificações aqui para organizar, né? Então rapidão, né? E aí, né? Vamos lá, né? Destinatários, né? Quem que se destina? Quem que vai ser o receptor desse ato, né?
nós temos aqui, primeiro, ó, o individual. Tá? Quem que é o individual? É uma pessoa, né? São os que dirigem a destinatários certos e determinados. Por exemplo, nomeação de aprovados em concurso público, a exoneração de um servidor, autorização de uso de um bem público. Então, ele é um ato que, quanto ao destinatário, ele é individual. Se tem um individual, o oposto do individual é o coletivo, que aqui nós chamamos de gerais. Gerais, caráter geral, abstratos, tá? Impessoais. Eles são abstratos, ó. Caráter geral, não é uma pessoa só, ele é abstrato, ele é impessoal, com finalidade administrativa, atinge a coletividade como um todo. Por exemplo, decretos, regulamentos, instruções normativas, né? Circulares, são todos o quê? São todos atos, né? Gerais, né? Muito fácil, né? Professor, e o alcance? Cara, o alcance é administração pública, né? Você tem que entender, você tem o alcance interno dentro do próprio órgão. Ou seja, que está vinculado ali, que existe, né, uma relação, né, inclusive de trabalho, né, em si. E outra, professor, fora, né, fora da prefeitura, né, tá certo? Então aí, ó, então ele pode ser interno ou externo. Interno, destinados a produzir efeitos dentro das repartições administrativas. Exemplo, portaria de remoção de um servidor, ordem de serviço, portaria de constituição de grupos de trabalho, e externos, o alcance mais abrangente, disseminam, né, seus efeitos sobre administrados, né, os administrados, né. Exemplos, todos os atos normativos, nomeação de candidatos aprovados em concurso público, estou trazendo para o cara, um edital de licitação, olha aí, tudo isso aqui é um ato administrativo, a portaria de remoção, né, ordem de serviço, grupos de trabalho, edital de licitação, são todos atos, né? Como assim, professor? São todas formas como a administração pública se comunica com o mundo exterior, né? Professor, e aí, professor? Agora nós temos aí quanto, né? Nós temos aí quanto a discricionariedade e a vinculação, né? Que chama-se o grau de liberdade. Quando a gente fala grau de liberdade, você tem que colocar grau de liberdade de quem, professor? Grau de liberdade do agente competente. Ó, tá? Do agente competente, da pessoa, né? Então essa pessoinha aqui, ou ele pode ter um ato, né? Vinculado, ou seja, né? 100%, né, sem margem de decisão, né, ó, sem margem, né, de decisão, ou discricionário, né, que ele vai ter o quê? Um percentual, né, de quê? Um percentual de variação da edição do ato, né. Como assim, professor? Já deu exemplo, o cara vai aplicar uma multa, né, ele vai lá, ó, você pode ser a multa de 10 UPFs, né, a 100 UPFs. Então, a edição desse ato aqui, daquela pessoinha, é o discricionário, né, que ele pode escolher entre esses limites aqui de atuação. Ó, tá? Aqui vê um ato totalmente vinculado, né, é um ato de aposentadoria. Aí, ó. Tá? Por quê? Porque aquela pessoinha ali que vai conceder o ato de aposentadoria, se o servidor apresentar todos os requisitos, né, ele vai ter que editar o ato 100% vinculado. Então, isso aqui é o grau de liberdade. Tá? Então, o grau de liberdade é do agente competente que é apto para editar esse ato. Então, ele pode ser 100% vinculado, ou seja, 100% sem margem, sem liberdade, ou ter um pequeno percentual de margem, que está determinado, que é chamado de discricionários, né? Então, discricionários e tem vinculados, né? Beleza, professor? Beleza. Vamos lá, vamos seguir. Tá? Quanto ao objeto, prerrogativas, né? Objeto do ato, também, porque é organização dos atos administrativos. Aí nós temos aqui, tá? Atos, ó, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, atos de expediente. O que é um ato de expediente? É o dia a dia lá da repartição, lá do agente, do gerente, do coordenador. Aí, ó, destinam, né, impulsionar os processos administrativos, exemplos, o encaminhamento de documentos, preparo e movimentação de processo. Atos de gestão, tá, são aqueles em que, quando emanados na gestão do patrimônio público e dos serviços públicos, a administração se nivela ao particular. Olha que importante, hein? Não
não podendo incidir unilateralmente a sua vontade sobre o administrado. Exemplos: atos de direito privado praticados pela administração, como doação, permuta e locação, né? Então, atos de gestão, preste atenção aqui, gente, né? Tá? Ele está o quê? Em igualdade com o particular. Aí, ó. Tá? Por isso que fala ato de gestão. Ou seja, né? Ele está fazendo um negócio para a administração pública, né? Então, um exemplo disso, locação, beleza? Locação. Ah, eu tenho um terreno, professor. A administração pública quer alocar. Beleza. Vamos assinar um contrato entre as partes, bilateral. É um ato o quê? Um ato negocial. Se eu não querer alugar para a administração pública porque é enrolado, a opção é minha, a propriedade é minha, né? A Constituição garante, né? Se a prefeitura quiser me forçar, ele vai ter que desapropriar. Aí sim, a desapropriação é uma intervenção no patrimônio de particulares, né? Devidamente prevista na Constituição, né? Essa desapropriação, tá? Beleza aí, ó, 10, né? E nós temos os atos de império, tá? Então nós temos aqui, né? Você olha aqui, né? O ato de império, a administração pública já está em superioridade com o particular, não quer nem saber a opinião, né? Ó, são aqueles em que se caracteriza por revestirem de todos os privilégios e prerrogativas assegurados à administração, podendo incidir de modo coercitivo sobre o administrado, independentemente de sua concordância e sem a necessidade de recorrer previamente ao judiciário. Exemplo: a desapropriação de um bem privado, interdição de um estabelecimento comercial, apreensão de mercadorias. Então, aqui o ato de império já é o poder extroverso do Estado, a imperatividade, né? Tá certo? Ele está ali, né? Ele está no exercício, muitas vezes, o seu exercício do poder de polícia, né? Seu poder de polícia. Então, ele está acima da administração. O de gestão em igualdade e os expedientes, eles são administrativos. Então, de novo, atos de império, atos de gestão e atos de expediente, né? E aí, professor, o que eu vou falar? Cara, tá vendo esse slide aqui, o número 45? Dessa parte de classificação é o mais importante, tá? É o mais importante. E ele que mais cobra, cara. E que mais cobra esse cara aqui, ato complexo, né? Esse cara aqui. Cara, assim, eu fiz o concurso público minha diversão, meu dia a dia, meu trabalho, meu ganha-pão, né? Cara, então eu gosto, né? Então eu faço, cara, assim, em média, cara, de 10 a 15 concursos por ano, tá? Eu faço de 10 a 15 concursos por ano, né? Cara, de 10 a 15 concursos que eu realizo por ano, tá? Que eu realizo por ano, no mínimo, 5 cai esse cara aqui, ato complexo. 5, né? Então, o que eu quero falar para você? Aprenda o negócio, tá? Então, vamos lá. Então, ato complexo é o que mais cai. Quanta vontade você tem? Simples, composto, complexo. Quanta vontade você tem? Simples, composto e complexo, né? Professor, simples é um sujeitinho só competente, tá ali. É aquele cuja manifestação de vontade decorre de um único órgão da administração, que decorre de um único órgão da administração, seja singular ou colegiado. Exemplo: exoneração de um servidor, decisão de um processo administrativo de consulta, um acordo administrativo de um conselho. É de um órgão. Ah, conselho é mais de um, mas é um órgão só, que ele é colegiado. Beleza, bingo, né? E o composto, né? Esse ato aqui, ele vai ter que ter o quê? Ele tem duas pessoas assinando. Isso, ó. É aquele que haverá a manifestação de dois, tá? Ou mais. Aqui é um, tá? Mais órgãos da administração, só que neste caso a vontade de um órgão será meramente acessória, tá? Em relação ao outro, que por sua vez deliberar a respeito do conteúdo do ato, exemplo, parecer recomendativo, né? Então, parecer recomendativo da Auditoria Geral do Estado é uma coisa, tá? Então, quem vai assinar o parecer recomendativo é o auditor geral. Ele encaminha para a Secretaria de Fazenda, né? Aí ele vai lá, né?
ele é secundário. Então, no ato composto, né, você tem que entender isso, né? Ele é o quê? Né? Ele tem a manifestação do principal e do acessório. Ok. E no complexo? Aí, aqui é diferente, né? É aqui, ó, aqui é conjunção, ó, conjunção de vontade de 2 ou mais órgãos da administração, tá? Então, se não tiver a vontade de 2 órgãos, não vai, né? É aquele que se origina da conjunção de vontade de 2 ou mais órgãos da administração, cujas vontades se fundem para a transformação de um único ato, ó, tá? Exemplo, validação de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, concessão de determinados regimes especiais de tributação e assim por diante, né? Então, o que que acontece, né? Você tem que ter a aprovação de 2 vontades, senão não vai. Nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que é um ato complexo. Por quê? Porque o presidente da República, de acordo com a Constituição, ele vai escolher um carinha, um fulano de tal. É uma vontade da administração pública, ok. Só que a vontade dele, por si só, ele vai resultar na nomeação do cara? Não. Por quê? Porque ele vai ter que passar pela vontade de outro órgão. Qual que é o outro órgão? O Senado Federal. Se o Senado Federal não aprovar a indicação do sujeito, ele está fora. Então, por isso que é um ato complexo. Então, no ato complexo, são 2 vontades, tá? Normalmente, 2 órgãos distintos, né? Para quê? Para a formação aí do ato complexo. Uma pergunta que eu realizei aí, que uma questão de prova que eu realizei difícil sobre o assunto foi o seguinte, né? A Secretaria de Fazenda do Estado X queria dar um benefício fiscal. Beleza. Então, é a vontade do quê? Do Estado. Só que para, segundo a legislação, a aprovação, né? Só que para a aprovação desse dispositivo, né? Há necessidade de quê? Né? A necessidade de quê? Há necessidade, né? Preste atenção aqui, gente, de quê? De passar no Conselho Nacional, né? Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, né? Você tem o CONFAZ, né? Beleza? Se não passar pelo CONFAZ, não pode o Estado aplicar, né, essa concessão, esse benefício. Então, é um ato complexo. Há 2 vontades, né? E lá tem que ter o que? Aprovação geral, né? Beleza? Então, tem o ato simples, ato composto e ato complexo, né? Professor, desses aqui, o que mais cai, com certeza, é o ato complexo, né? Por isso que a gente demorou um pouquinho mais de tempo aqui para explicar para o cara, isso aqui cai demais, hein? Demais. Cara, atos administrativos, cara, essa aula não vai ser suficiente. Depois você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer a leitura dos slides de novo, cara, e muitos exercícios, né? Vamos lá, ato agora, né? Esse ato aqui, comigo, né? Esse ato, quanto à exigibilidade. Exigibilidade, então ele pode ser um ato perfeito, um ato imperfeito, um ato pendente, um ato consumado, um ato válido, um ato nulo e um ato inexistente, né? Beleza, vamos ver um a um, né? O que é um ato perfeito? É o mais fácil, né? Um ato perfeito é aquele que atendeu 100% dos seus requisitos, entre eles, né? Competência, objeto, forma, motivação e finalidade. Ó. É aquele que já completou o seu ciclo de formação, estando apto a produzir seus efeitos, ou seja, já houve a reunião de todos os elementos que integram um ato administrativo. Exemplo, a homologação do concurso público com atos, né, um ato normativo, é um ato jurídico perfeito. Né? Então, esse aqui é o ato perfeito. Né? Quando o ato ele é editado, né, 100% de acordo com a legislação em vigor, ele é chamado um ato jurídico perfeito. Inclusive, é uma segurança jurídica. Né? A nossa Constituição ele garante isso, né? Ele garante aí, né, a segurança jurídica, né, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, né? E o ato imperfeito é aquele que ainda não completou o seu ciclo de formação e não está apto a produzir efeitos. O exemplo, quando necessita de homologação, publicação, é o caso do concurso, o cara foi aprovado, mas não é um ato perfeito ainda, tem que ser homologado.
Ato pendente é aquele que, apesar de já ter completado o seu ciclo de formação, encontra a produção dos seus efeitos sujeita a alguma situação condicional, futura, incerta ou a termo, né? Então, os atos podem ser condicionais ou podem ser a termo? Sim. Professor, eu quero um exemplo disso. Ó. O que é uma condição? Futuro incerta, né? É um futuro incerto, tá? Ou seja, né, coloca assim, né? Caso, né? Caso, né? É caso, né? Vamos colocar assim, né? Caso o volume de água de um rio, né? Certo? Chegar lá a mais não sei quantos metros, a população será retirada. Então é uma condição, né? Ou o que é o termo futuro e certo, né? Quando ele fala quando, né? Acontecer tal coisa, né? Que vai acontecer, né? Ah, futuro e certo, né? O que é futuro e certo, né? Esse ato entra em vigor daqui um mês. É um termo. Termo daqui um mês. É um futuro, né? Ok, né? E certo. Por quê? Porque nós sabemos que, se Deus quiser, nós vamos ter daqui 30 dias. Então, é um futuro e certo. Então, os atos, ele pode ser um ato pendente? Sim. Então, essa pendência pode ser uma condição, preste atenção. A pendência pode ser uma condição futura incerta, aquilo que eu falei para vocês, você tem que lembrar do rio, né, o volume de água. Então, quando o volume de água chegar nessa posição aqui, x metros, o que vai acontecer? A população ribeirinha terá que ser retirada. Pronto, futuro incerto, a gente não sabe se vai chegar lá. E o termo? Termo, cara, tudo que for a termo, você tem que é o futuro e certo, é futuro e certo. Normalmente vinculado a prazo. Daqui 15 dias, daqui um ano, daqui 30 dias, quando completar tanto, né? Beleza? Ato consumado, vem comigo, né? Ato consumado, tá? Ato consumado. O que é o ato consumado? O nome já diz, já aconteceu, ele já teve todas as formações, ele se exauriu já a sua finalidade. É aquele que já produziu todos os seus efeitos. Por isso também é chamado de ato exaurido. Tá? Exaurido já foi. Ato válido é aquele que se encontra coadunado com a norma legal e não havendo qualquer descompasso entre os elementos formadores do ato. Né? Então, é um ato válido. Né? Então, o que é um ato válido? Está 100% de acordo com o ordenamento jurídico. Ato nulo é o oposto do ato válido. Né? É aquele que se demonstra contrário à lei, cabendo à própria administração ou poder judiciário invalidá-lo, sendo que a declaração de invalidação terá efeitos retroativos ex tunc, que a gente vai falar mais para frente, com o momento da sua emanação. Ato inexistente, olha que coisa legal, né? É aquele que nem mesmo chegou a se configurar como ato no cenário jurídico, em virtude de não ter havido a presença de um ou mais de seus elementos. Né? Então, é um ato inexistente, né? Beleza, fechou aí, né? Vamos lá. Uma outra, né? Agora é o seguinte, a gente viu classificação, tá? Agora a gente vai falar de espécies. Atos é a forma como a administração pública se comunica com o mundo exterior, beleza? Né? Aí você tem aqui espécies de atos, é tipo uma tipificação, é isso, né? Aí nós temos aqui, né? Você vai agrupar ele, ó, atos negociais, atos ordinários, atos enunciativos, atos normativos e atos punitivos, né? Beleza? Ó. O estudo das espécies dos atos administrativos busca agrupá-los em conformidade com as afinidades que apresentam e com os caracteres comuns, né, que os identifiquem. Vem comigo, né? Ato negocial, tá? Ato negocial. O que é um ato negocial, né? É a administração pública, né? Atendendo lá um negócio do particular, uma pretensão, uma declaração de vontade que emana da administração pública que atenderá uma pretensão do particular. Estes atos assumem uma natureza de consentimento dado pelo poder público ao particular para que este possa exercer determinada atividade e beneficiar-se da prestação de um serviço público, ocupar privativamente um bem público ou até mesmo executar um serviço público à coletividade. Aí nós temos aqui, ó, um ato, uma licença, uma autorização, uma permissão, uma admissão. São exemplos, né? Ó, são exemplos de quê? De atos negociais, né? Ah, professor, e aí? Vamos falar aqui rapidamente, né? Licença, ó. Ó, licença, né?
é um ato administrativo vinculado e definitivo, editado em fundamentos do poder de polícia administrativa, nas situações em que o ordenamento jurídico exigir a obtenção da anuência prévia da administração pública como condição para o exercício pelo particular de um direito subjetivo a que ele seja titular. Então, uma licença. Professor, como assim licença, né? Essa licença é o seguinte, cara. Licença é quando você necessita de alguma autorização do município. Por exemplo, eu preciso construir, você tem que ter o alvará de construção. O alvará de construção nada mais é do que uma licença, né? É uma licença que você obtém da administração pública. E aí, professor, um ato vinculado. O que é um ato vinculado? Se você apresentar todos os documentos necessários para a sua construção e estiver de acordo, a administração pública não tem outra opção do que editar esse ato, porque não tem discricionalidade, né? E não tem liberdade o cara que vai editar esse ato, né? Então, o que acontece? Licença, vem comigo aqui, né? É um ato negocial, rapidão, reconhece o direito do particular, né? Não pode ser revogado uma licença, porque é um ato vinculado, mas pode, né, ser cassado essa licença. O que é cassação? Uma punição. Ou seja, você tinha que ter, para você ter a manutenção desse alvará de construção, você tinha que seguir a regra, as normas. Você não está seguindo na execução da obra, então vai ser cassada a sua licença. E assim por diante, né? Ó, tá, possui efeito declaratório, o alvará para a realização de uma construção, alvará de funcionamento de um comércio, licença para o exercício de uma profissão, carteira nacional de habilitação é um ato negocial, é um ato de licença, né? Então, a CNH é o exemplo, né? Professor, autorização. O que é autorização? Autorização é você vai, por exemplo, você deseja, você tem um carrinho de pipoca. Você deseja vender pipoca na praça. Ok. Aí eu pergunto, a praça vai ser seu local de trabalho? Sim. A praça é sua? Não. Cara, a praça é um bem comum do povo. Só que esse bem comum do povo é administrado pela prefeitura. Então você tem que ir lá solicitar autorização para você ocupar aquele espaço. Beleza, né? Vamos dar outro exemplo aqui de autorização, né? É um ato precário, né? Outro lá, vou dar um exemplo de autorização. Cara, você tem um boteco. E aí o seguinte, a partir das 19 horas não passa mais ninguém na rua e ali você quer o quê? Utilizar a calçada para colocar as mesinhas do seu boteco, né? A mesinha do seu boteco para quê? Para melhor serviço aos clientes, né? Então, para você usar a calçada, você precisa de quê? De autorização do município. Então, isso é autorização. Tá? Segundo o professor Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, autorização é um ato administrativo por meio do qual a administração pública possibilita ao particular a realização de alguma atividade predominante de interesse deste e a utilização de um bem público. Ou a utilização você tem, ó, você pode ter uma atividade de interesse ou a utilização, né? Vem comigo aqui, né? Aí uma coisa importante aqui é da autorização, né? Ele é um ato discricionário. Como assim um ato discricionário da autorização? A qualquer momento, né, a administração pública concede ou não, tá, a autorização para você colocar o seu carrinho lá para vender a sua pipoquinha. Ou a mesa do bar. É um ato, né, discricionário. A legislação dá essa constante. E, além disso, ele é um ato precário. Tá? O que é um ato precário? É quando a administração pode revogá-lo a qualquer tempo, né, seja de um ato administrativo. Então, qualquer tempo, você pode, né, revogar esse ato administrativo, nessa autorização. Né? Na autorização aqui, é um ato negocial, quero falar uma coisa para vocês, né? Às vezes você tem a exploração, né, de um serviço de telecomunicações, né? Beleza. Está lá um serviço público. Então, essa autorização aqui do serviço de telecomunicações que foi lá do setor privatizado, isso aqui é um ato vinculado, tá? É uma exceçãozinha aqui bem específica, né? Atos negociais. Então, autorização. Vou falar um pouco mais para você da autorização aqui, né? Então, ela exerce, né? Ela pode ser autorização no exercício do poder de polícia, por exemplo, ó, autorização para o porte de arma de fogo, tá? Autorização para o exercício de atividade de interesse social, autorização para a realização de uma passeata, aí, ó, um ato administrativo, né? De delegação, ó, autorização para a prestação de um serviço de táxi,
é denominado, né, autorização para, é denominada autorização de serviço público para a prestação indireta de um serviço de titularidade exclusiva do poder público, né? Então, isso aqui é autorização, né? Então, a gente está falamos lá da licença, né? Da licença, falamos da autorização, agora a gente fala da permissão. Permissão e concessão, a explicação é muito próxima uma da outra, né? Professor, qual que é o assunto que a gente estuda isso aqui? Cara, é serviços públicos, né? A aula de serviços públicos a gente explica detalhadamente esses assuntos aqui. Vem comigo, vem cá um pai aqui, quero falar uma coisa para vocês aqui, tá? Olha só, tá? Quero falar uma coisa para vocês aqui, tá? Na permissão. Todo serviço público é de responsabilidade do quem? Da administração pública. Só que a administração pública, ela pode executar ou não. Ela pode passar para terceiros. Como é que ela repassa para terceiros? Ela repassa para terceiros a execução dos serviços públicos, que é de sua responsabilidade, ou por meio da permissão, ou por meio da concessão. Tá? Então, o ato administrativo discricionário e precário. Olha aí, ó. Discricionário. A administração pública tem um serviço de lixo, por exemplo. Beleza, né? Serviço de lixo, ok, né? Coleta de lixo, né? Ela pode fazer sim. Ela pode passar para terceiro, então é um ato discricionário, ela tem a liberdade para decidir. Precário, qualquer momento, ela está lá na empresa de lixo, ela pode chamar para si, pode cancelar o contrato, né? Pode ser, discricionário, precário, gratuito ou oneroso, né? Oneroso, você pode cobrar por essa concessão, né? E podendo ter prazo determinado, né? E tendo, né? Podendo, não é podendo, tem prazo determinado, mediante o qual é consentida pelo particular alguma conduta que exista no interesse público. O ato de revogação exige motivação escrita, que deve ter por fundamento, tá, relevante interesse público, assegurando-se contraditório para defesa não permissionário. Então, isso aqui é serviços públicos, é uma permissão, coleta de lixo, por exemplo. Então, você vai fazer uma permissão, é um ato discricionário, beleza, a qualquer momento você pode trazer para si. Mas você trazendo para si na permissão, você tem que ser um ato motivado. Teoria dos motivos determinantes. Isso que eu já falei para a galera aí, né? Professor, o que mais? Vem comigo aqui. Na permissão, né? Ainda na permissão, né? Há restrições quanto à sua revogação, especialmente nas condições que implicarem ônus para o permissionário, como a obrigação de realizar determinadas obras de investimentos de interesse privado. Sim, o que acontece num ato de permissão, né? Então, você permite lá o cara explorar, né? Explorar lá o serviço de coleta de lixo. Beleza, tá? E aí, professor? Cara, você pode ter outro caso de permissão. Permissão lá de pedagiar uma rua, uma avenida, por exemplo, né? Uma rodovia, tá ali, né? Se o cara, para executar aquele serviço, ele teve investimentos, aí ele vai ter que ser indenizado, tá? Incumbe ao poder público na forma da lei, Constituição Federal, né? Diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos, ó. Aí, ó. Então, o serviço público, gente, está aqui, ó, tá? Então, o serviço público é de responsabilidade da administração pública, ela pode executar. E como que ela vai transferir para terceiros, né? Através do instrumento da concessão e da permissão, né? Aqui você tem transporte de ônibus, né? Transporte coletivo de pessoas, você tem aqui coleta de lixo, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, distribuição de internet, são todos serviços públicos, né? Aí. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e a sua prorrogação. Então, qual que é essa lei aqui, né? Aqui é a lei, né? 89, 85 de 95. Ah, eu não lembro o nome da lei, cara. Desculpa aí. A lei de serviços públicos aí. Né? 89, 87, alguma coisa assim de 95, né? Isso aqui é o quê? A permissão, tá? A permissão. Aí, ó, tá? É a permissão. Tá? A permissão, tá? A permissão. Aí vem comigo, ó. Temos permissão, tá? Permissão. A permissão de um serviço público será formalizada mediante contrato de adesão,
que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes. Aí, acertei, 89, 87, 95, é isso mesmo, artigo 40, né? E o edital, olha aqui o que acontece aqui, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Precariedade, ele pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente, né? A delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos é feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica. Então, na permissão pode ser pessoa física ou jurídica, na concessão somente pessoa jurídica, né, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco, né? Admissão, tá? Aí, ó, atos de admissão, né? Atos de admissão, que você vai admitir, você tem um direito. Por exemplo, ó, a matrícula em escolas públicas é um ato administrativo de admissão. O ato administrativo negocial vinculado pelo qual a administração confere ao particular que atende às exigências legais o direito de se beneficiar da prestação de um serviço público, né? Atos normativos, tá? Atos normativos, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou parar aqui, tá, nos atos normativos, né? Que eu fiquei um pouquinho cansado já aqui, tá? Eu fiquei um pouquinho cansado. E a gente já volta em seguida. Tudo bem, gente? Vamos dar uma descansadinha aí e a gente já volta. Fui! Tchau, tchau!